Cai o governo da Dama de Ferro de Bangladesh, a primeira-ministra Sheikh Hasina, após longos protestos mortais em todo o país durante as últimas semanas. A Sheikh Hasina ela não aguentou esses protestos que exigiam o fim do governo de mais de 15 anos da Hasina em Bangladesh. E é claro que o seu governo foi marcado por muitas repressões, muitas medidas autoritárias e, por fim, na segunda-feira, o seu governo não aguentou, a primeira-ministra foi pressionada, ela renunciou ao cargo e fugiu do país e foi para a Índia. Bangladesh, para quem não conhece, fica na região mais ao sul da região ali da Ásia, fica entre a Índia e a região de Myanmar, que anos atrás também vivenciou episódios semelhantes, porém foi a partir de um golpe de Estado proclamado por militares do alto escalão do país. Na situação que a Bangladesh está vivenciando hoje, com crises ali humanitárias, com crises econômicas também, impulsionada, é claro, por diversos casos de corrupção e diversos sistemas de fraudes eleitorais, Bangladesh vive hoje um caos instaurado socialmente e também em todas as entidades de governo e também do judiciário e do legislativo. Acontece que Bangladesh promoveu um sistema corrupto de governo, um sistema também de justiça muito ligado até então ao sistema executivo, ou seja, ao governo executivo, ao governo até então da primeira-ministra Sheikh Hasina. Então, houve esses protestos em massa, esses protestos mortais em todo o país. Mais de 300 pessoas morreram nas últimas semanas e que não começou agora, mas começou a ficar mais forte no início de julho. Então, a primeira-ministra ela precisou fugir do seu país com o seu helicóptero, ou melhor, com o helicóptero da Força Aérea do país, um Mi-17 de origem russa, decolando de uma região próxima ao seu palácio e assim evacuando, fugindo do país até a região da Índia. Os protestantes, eles gritavam o slogan 1, 2, 3, 4, Sheikh Hasina ditadora, ou seja, eles queriam realmente o fim deste governo de mais de 15 anos no poder, repleta, recheada de fraudes durante as últimas eleições em que reelegeram a primeira-ministra. Inclusive, opositores foram presos muito antes de iniciar o pleito eleitoral e posteriormente também após as eleições definirem que a ministra ela havia sido reeleita. Então houve uma perseguição de opositores, muitos deles tiveram que sair do país, pedir asilo em outros locais, a não ser ali, é claro, na região de Bangladesh, por risco de ou serem mortos ou serem presos e assim também torturados. E é um cenário muito parecido do que acontece hoje na região da Venezuela, em que ainda vive uma questão de crise diplomática com os seus vizinhos. Inclusive, agora nesse momento, Maduro se isola ainda mais no cenário internacional e é claro que ele tem apoio da China e da Rússia como salvadores desse governo repleto também de fraudes e corrupção. E como tudo isso aconteceu em Bangladesh? Tudo teve início a partir do momento em que a cota de empregos que havia sido encerrada pela primeira-ministra Hasina, se eu não me engano, em 2018, ter sido novamente aceita e colocada em prática, em lei, pelo sistema judiciário do país. E isso ecoou muito mal em toda a sociedade, que a sociedade ela não aceitou o que foi imposto pelo judiciário, que praticamente já estava pulando todo o parlamento de Bangladesh, as decisões do parlamento de Bangladesh. E assim a primeira-ministra aceitou, ela que tem o judiciário também a seu favor, e o judiciário aceita muitas ações propriamente da primeira-ministra, e assim começou a ecoar diversas reviravoltas em todo o país, principalmente na capital.
Então houve ali uma reviravolta, houve quebra-quebra. Então a primeira-ministra, diante do caos sendo instaurado, ordenou que suas forças, que suas tropas militares fossem às ruas para reprimirem esses protestos legais. É claro que nunca é ordeiro quebra-quebra de propriedades, mas o ato de protestar, ele é tido como uma liberdade de expressão e não pode ser reprimido em nenhum momento. Então a primeira-ministra, ela autorizou que suas tropas militares fossem às ruas, então iniciou-se ali uma quebra-quebra, uma repressão muito grande contra os protestantes e no final o resultado não foi nada legal. Mais de 300 indivíduos foram mortos, entre eles homens e mulheres de diversas faixas etárias em todo o país. Mas o que estabelece essas cotas de emprego que foi restabelecida pelo sistema judiciário neste ano, em julho deste ano. Ele pautava esta nova lei, né, que foi restabelecida, que 93% de todo o funcionalismo público, os cargos públicos do governo, tanto estadual quanto federal, fossem voltados, 93% voltados para a meritocracia. Ou seja, se você tem competência para tal, você então deve ocupar esse cargo pela meritocracia. 5% do restante seriam direcionados para os familiares dos veteranos da Guerra da Independência do país, o que, a princípio, o povo, a sociedade já não gostou dessa medida, porque já era um momento de discriminação, segundo a sociedade, segundo esses protestantes, e o restante, os 2%, seriam direcionados para a minoria étnica, a minoria entre outros grupos de todo o país. E os 2% restantes seriam direcionados, liberados somente para algumas minorias étnicas e também de deficientes de todo o país. Então isso gerou muitos protestos, reviravoltas, descontentamentos, porque já era um motivo de discriminação daqueles que também tinham a competência e a capacidade de ocupar cargos públicos até então limitados para somente esse grupo específico. Então, quando o quebra-quebra começou, a primeira-ministra, antes de dar a ordem final para que suas forças saíssem às ruas, ela deu um toque de recolher em todo o país. Além disso, ela censurou todos os meios de comunicação possíveis do país a partir das 18 horas da noite. Então, a partir das 18 horas, o toque de recolher ele foi colocado no país e setores de comunicação, redes de comunicação como 4G, 3G e inferiores foram bloqueados praticamente em vários pontos da capital, entre outras cidades importantes, para tentar coibir essa rede de comunicação entre os protestantes, em que a Sheikh Hasina chamou-os de terroristas. Então, a partir desse momento, não houve ali, não conseguiu segurar esses protestantes que explodiram, foram às ruas, começaram a protestar de forma muito mais forte pelo fim, pela renúncia ao cargo da primeira-ministra. Inclusive, posteriormente, a ministra ela bloqueou os meios de comunicações sociais como todos os derivados da empresa Meta, como WhatsApp, Instagram, Facebook, entre outros aplicativos. Então, os protestos pioraram e aí sim que ela colocou as forças militares nas ruas para tentar reprimir com o uso da força, inclusive com o uso de armas letais contra a sua própria população. Então, segundo informações em que eu recebi, essas informações dizem que o exército de Bangladesh, os generais de alto escalão, deu um prazo máximo, antes dela fugir do país, deu um prazo máximo de 45 minutos para que a Sheikh Hasina saísse imediatamente, renunciasse imediatamente ao cargo, ficando à disposição esse cargo de primeira-ministra nas mãos de um governo interino comandado pelos militares. A princípio, ela havia recusado, ela demonstrou resistência, mas a equipe de segurança de Hasina falou: não,
você não vai mais ficar aqui, você precisa sair imediatamente, renuncia ao cargo que vamos, pelo menos, garantir a sua saída no país e posteriormente você se vira aí com o mundo e com a justiça de Bangladesh e futuramente com os possíveis desenrolares que poderão ocasionar e surgir contra você na Índia ou em outro lugar. Foi então que ela renunciou e eles colocaram ela no helicóptero da Força Aérea, um Mi-17, e eles disseram, a gente vai garantir a sua saída daqui. Após isso, você ficará por conta própria. Então eles conseguiram uma ponte segura de voo da região de Bangladesh até a região da Índia, onde ela pousou no estado de Tripura, no nordeste da Índia. Então, os generais que assumiram esse controle governamental do país foram às principais emissoras e declarar que a primeira-ministra havia renunciado oficialmente e que um governo interino foi instaurado pelas Forças Armadas do país, liderado pelo general Walker Uz-Zaman, no qual ele deu entrevista e anunciou que o governo interino foi instaurado por ele, em que ele seria ali a liderança desse movimento, até que posteriormente solicitasse novas eleições para colocar o governo de Bangladesh de volta nas mãos dos civis. Mas até nesse momento, então, a primeira-ministra ela renunciou, partiu, fugiu para a Índia e quem assumiu foi o governo interino comandado por militares como o general Usman. A partir desse momento, o general ele solicitou para que todos os protestantes, os manifestantes, passem a começar a protestar com mais calma, em que ele, a partir desse momento, vai estabelecer uma harmonia de governo e também de todo o sistema que compõe a Constituição do país, entre eles o parlamento e também o judiciário. Então, ele solicitou aos manifestantes para que não cessassem, mas diminuíssem a temperatura dos movimentos, ficassem mais calmos, porque ele iria trazer uma estabilidade novamente ao país para entregar o cargo novamente de primeiro-ministro nas mãos de um civil no futuro. Espero que tenham gostado desta análise. Não se esqueça de dar o seu gostei, compartilhar o vídeo, se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.